Amigos internautas, dentro de alguns minutos iniciaremos a nossa transmissão. TV União Espírita. União e solidariedade em torno da divulgação da doutrina espírita. Tenho o prazer de apresentar. Boa noite, meus amigos. Hoje é sábado e sábado é dia de palestra. Gratidão mais uma vez a você, nosso ouvinte, por mais esse prestígio. Nosso agradecimento à TV Web do Espírito de Araruama, Rio de Janeiro, e também à TV Espírita Nosso Lar de Vitória da Conquista pela parceria. Também nosso agradecimento ao canal Realidade Social, Lutas e Superações, e também ao Comunicação Espírita, todos nossos parceiros. Como sempre, vamos soltar a nossa campanha. Essa campanha não tem meses exatos, todos os dias é dia de doar. E doar é amor. Doar é amor. Doar sangue é caridade. Procure um memorial pertinho da sua casa. Ajude, salve vidas. Então vamos começar. Vamos soltar uma harmonização, dia de hoje, e depois farei a prece inicial. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar.
atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas. Esse é os nossos centros espíritas. A importância dos centros espíritas na nossa vida e na vida de muitos encarnados. Então, vamos refletir o que fazemos no centro espírita. Essa letra é muito emocionante, principalmente agora que muitos estão fechados, né? A saudade. Mas vamos lá fazer nossa oração, agradecer a Deus por pertencer a essa doutrina tão linda, que possamos buscar com responsabilidade e cumprir a nossa missão, ajudar e ser ajudado. Recebemos mais do que doamos. E estudando, para que a gente possa atender na Santa Casa Santa, no Hospital de Alma, saber curar muitas dores, principalmente aqueles irmãos sofridos que aparecem em busca de ajuda. Que a espiritualidade nos ilumine, para que a gente possa ter mais responsabilidade e dedicação na execução das obras divinas. E também pedimos a espiritualidade que possa iluminar nosso irmão palestrante na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Então, meus amigos, vamos saber a história de Abraão até Kardec. Nosso amigo, que estreou nosso canal,
foi o primeiro palestrante há 2 meses atrás. Hoje está de volta, Tony Sarmento. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Gratidão. Obrigado, Luciano. Obrigado. Muito, muito grato mesmo a você pela oportunidade, né? Eu nem lembrava desse fato de ter sido o primeiro palestrante, Foi né? o primeiro pontapé. Isso realmente agora eu vou registrar bem e não vou esquecer, certo? Mas a alegria de hoje é igual à da primeira, viu? Estou alegre e Opa, grato. que bom. Certo? E depois desse hino aí, né? Da importância dos centros espíritas, né? Veja a letra. Posto de emergência e Santa Casa de Almas. Hospital de Almas. Hospital de Almas. É isso maravilhoso. Aí. A nossa importância, a gente tem que refletir o que fazemos nos centros espíritas. Verdade. Mas a palavra é sua. Fique à vontade. Você já é sócio. Tá bom, meu querido. E a espiritualidade te ilumina. Gratidão demais. Luciano, quando eu falo, inclusive, que a gratidão é muito grande a você, eu quero estender e lembrar de uma amiga em comum nossa, que foi quem me indicou para você, né? Uma pessoa que até hoje eu não consegui encontrar um predicado mais adequado para ela. Todos os que eu encontrei, eles são bons, mas ainda é pouco para ela, certo? Então, a nossa amiga Cida Santos, né, já esteve aqui várias vezes, né? Não é à toa que ela tem o nome de Maria e, além disso, a Aparecida, né? Olha, então, isso uma criatura desculpa que eu gosto demais, né? Sou grato a Deus por tê-la no hall de amigos, entendeu? Assim como o Luciano também já entrou nesse hall. Obrigado. Desculpa interrompê-lo. Sim. Ela tem um programa aqui no TV União Espírita. Pois é. Reflexão em si. Muito bom. Então, desculpa interrompê-lo. Nossas homenagens a ela, né? É isso aí. Gente finíssima. Pois bem, Luciano, quando você me perguntou assim o tema, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Quando eu estava na 5ª ou na 6ª série de primário, com meus 11, 12 anos por aí, chegou na nossa sala um fotógrafo, né? E veio fazer umas fotos da turma. Não era festa, não era nada, só para registro. E a gente, depois que ele saiu, a gente, criança, ainda mais estudante, né? Faz algazarra com tudo, né? Tudo a gente dá um jeito de apontar o dedo, de fazer alguma crítica, de fazer alguma brincadeira. E a gente fez, para que isso, tal, não sei o quê. E o professor que estava dando aula, era um professor de matemática, e ele disse assim, olha, tenho com vocês sempre uma coisa, aquilo que não tem passado, dificilmente vai ter um futuro coeso, vai ter uma organização no futuro. E quando eu propus esse tema de Abraão até Kardec, é porque numa leitura especificamente do livro Paulo e Estevão, né, psicografado por Chico Xavier, de autoria espiritual de Emmanuel, ele faz, na primeira parte do livro, muitas e muitas menções ao Velho Testamento. E nós, cristãos como um todo, não apenas os espíritas, mas nós temos um hábito de valorizar, não injustamente. O Evangelho tem que ser valorizado, tem que ser estudado e, sobretudo, praticado, né? Mas a gente foca muito nele, deixando o Velho Testamento. Nós temos que continuar focando no Evangelho, mas nós temos que buscar muitas dos ensinamentos no Velho Testamento, porque tem muita coisa importantíssima. Algumas pessoas, não, os Salmos, não apenas os Salmos, em todo o Velho Testamento. Podem dizer que tem muitas figuras de linguagem, tem muitas comparações que hoje não seriam adequadas, tem coisas que a ciência não dá guarida em hipótese nenhuma, mas teve a sua importância, teve o seu ponto de equilíbrio na época. Do contrário, não estaria lá.
o maior livro, o livro mais lido do mundo, não o maior em termos de tamanho, mas de importância, ele teve a inspiração divina. Se não tivesse a importância, não estaria lá, não teria ficado registrado. Então, nós temos, a minha intenção é que a gente converse sobre isso agora, certo? Fazer um retrospecto. E eu escolhi falar de Abraão até Kardec. Mas eu não posso começar em Abraão sem fazer agora uma referência e uma homenagem, praticamente uma deferência ao Criador. Não é verdade? Sem ele, nós não estaríamos aqui, nenhum de nós. Sem ele, não existiríamos, nem existiria esse mundo, nem esse universo. Então, eu busquei lá, no livro A Gênese, o conceito dele, Deus. A causa primária de todas as coisas. O ponto de partida de tudo. O eixo sobre o qual repousa o edifício da criação. Então, como a gente querer fortalecer a nossa fé, como a gente querer entender a doutrina ou o cristianismo, sem a gente partir, sem a gente voltar e olhar e nos curvarmos ao Criador. E é importante isso, ele está presente o tempo todo. E Deus não se mostra, mas ele se afirma pelas suas obras. E as obras dele somos todos nós. Eu sou obra dele, você, Luciano, todos nós, ouvintes aqui, somos, tudo ao nosso redor é obra dele. Então, temos que sempre estarmos homenageando, estarmos nos conectando com o Criador. Porque sem essa energia, nós não seremos praticamente nada. Nós seremos nada, na realidade. Sem Deus, nada somos. Certo? E nesse mesmo capítulo 2 da Gênesis tem uma frase maravilhosa, que ele disse assim: a existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. Mas a engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o saber do relojoeiro. Então, não é só o que a gente vê, a gente tem que analisar, a gente tem que raciocinar o que nós somos, o que nós vemos, o que nós sentimos, e fazer essa comparação, trazer ela para a gente. O relógio, a gente faz lembrar do relojoeiro. Mas é ele funcionando, é o mecanismo daquele relógio que atesta, é a inteligência. Então, Deus é a inteligência suprema, Causa primária de todas as coisas. Sabedoria, justiça e misericórdia infinita. E muita gente acha que, por ser misericórdia, não há justiça, mas as duas coisas, em Deus, elas coabitam, elas reagem simultaneamente, sem choques. Às vezes nós achamos que elas estão se chocando, mas a justiça de Deus e a misericórdia de Deus, elas não se chocam. É que nós não alcançamos, muitas vezes, nem 1/100 de sua suprema inteligência. Então, muitas pessoas acham que estão se chocando, mas na realidade não estão. Certo? Deus não erra. Ponto. Se temos isso na nossa mente, Deus não erra, nós seremos muito mais resilientes. Nós evitaremos muita revolta, nós evitaremos muitas blasfêmias, nós conseguiremos ajudar muitas outras pessoas que estão se revoltando, que não estão entendendo. Então, essa fase assim, simplesinha, Deus não erra. Nunca, em nada, nos fará entender e nos fará viver de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais pacífica, conosco mesmo, não é pacífica nem com os outros, é conosco, certo? Então, nós temos o que no Velho Testamento? Vamos olhar a Bíblia como um todo,
antes de chegar em Abraão, porque a Bíblia retrata, né, ela vem contando desde muito antes de Abraão, mas ela tem 42 livros. Além disso, o Novo Testamento, que são 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas e o Apocalipse. Então, tudo isso aí nós temos que ter em mente, e ontem até eu comentei aqui no Evangelho, no culto, o Evangelho no Lar, que nós temos que ter em mente naquele capítulo, A Estranha Moral, que os evangelhos foram traduzidos, primeiramente, do aramaico e do hebraico. Essas línguas, à época, assim como todas as outras que porventura existissem, elas eram pobres, porque tinha muita coisa que não era conhecida ainda. Então, como ter termos exatos para coisas que não são conhecidas? Então, quando lemos no Evangelho relatos como o que Jesus teria dito: aquele que não odiar seu pai e sua mãe não poderá vir comigo. Ele jamais preceituaria o ódio a ninguém, ainda mais ao pai e à mãe. Então, esse capítulo Estranha Moral, nós temos que ter em mente isso. O único evangelista que era alfabetizado era Lucas. Inclusive, era médico. Mas ele não conheceu Jesus. Olha só. E os primeiros registros, peças mesmo, papel, que foi encontrado dos evangelhos, o que os historiadores dizem que foram peças históricas, o de Lucas foi de 235 anos após o desencarne de Jesus. O de João, evangelista, um dos discípulos mais próximos de Cristo, 185 ou foi 175 anos depois da morte de Cristo, sendo que João não era alfabetizado. Então vamos ter que, nesse íntere, a gente vê aí que houveram, possivelmente, né, houveram falhas de tradução. E pode ter havido falhas também nas próprias anotações. Eis que eles não foram escritos simultaneamente com os fatos. Eles foram escritos muito tempo depois. E olha só, meus amigos, meus irmãos, se com tudo isso o Evangelho é o que é para nós, imagina se não houvesse, né, nenhum tipo de falhas nesse sentido de traduções. Então, tenhamos sempre isso em mente. Então, algumas pessoas questionam: a Bíblia tem muita coisa desatualizada. Não tem. E eu vou dizer daqui a pouco uma resposta que Kardec recebeu, que é fantástica. Mas vamos ter em mente que somente no século XV, somente no século XV, quando foi inventada a imprensa, foi que a Bíblia deixou de ser um livro extremamente raro e caro, porque as cópias até então eram feitas artesanalmente, manualmente. Então, são outras fontes de possíveis alterações. Mas é óbvio que a providência divina, a espiritualidade superior, não permitiria falhas que viessem a comprometer esse trabalho divino. Um trabalho divino. Então, não tenhamos nenhum tipo de resistência ou qualquer tipo de dúvida com relação ao Evangelho, nem à Bíblia como um todo. Não tenhamos. Podem ter existido essas situações, sim, mas não viciaram, não trouxeram defeitos que deixassem qualquer tipo de dúvida ou de questionamento sobre esse livro. Então, foram muitos problemas com relação às traduções, porque ele ficou em hebraico e aramaico até o século V, quando ele foi traduzido para o latim pela primeira vez
por São Jerônimo. Depois disso, no século XV, olha só, 1.500 anos depois do Cristo que chegou, certo, a imprensa, e só no século XVI que ele foi traduzido do latim para o alemão pela primeira vez. E daí em diante para o português, graças a Deus, para o espanhol, para o inglês e todas as demais línguas que nós conhecemos hoje, e não é à toa que a Bíblia continua sendo o livro mais lido em todo o mundo. Então, com todas essas situações que poderiam ter trazido, ou que puderam ter trazido, falhas de tradução, Kardec perguntou aos espíritos se a Bíblia poderia ser um erro. E os espíritos sabiamente responderam: não. Os homens que se enganaram na sua interpretação. E aí sim, nós vamos nos deparar com fatos históricos que comprovam que os homens, ao longo desses 20 séculos, ou pelo menos do século V para cá, com a tradução, quando saiu do aramaico, ou então a parte do evangelho para cá, que começaram as divergências entre os cristãos, principalmente. Olha só, nós cristãos não deveríamos nunca nos permitir erro de interpretação, mas nós permitimos. E daí, o Cristo que deixou uma responsabilidade para Pedro de criar a sua igreja. Não a religião, mas criar a sua igreja. E essa igreja veio sendo dividida ao longo desses 2000 anos. Então, nós temos hoje quantas facções dentro do cristianismo? É católico, é protestante, é anglicano, são várias. Não sei nem, é espíritas, né? Temos várias interpretações. E dentro dessas interpretações ainda temos várias pessoas que se debatem até hoje. Então, no mesmo livro, a Gênese, Kardec trouxe no item 6, dizendo: a Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar, e outros que parecem estranhos e até repugnantes, pois derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o véu, sob o seu véu, sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Então, basta a gente parar um pouco, pensar que isso, à época, era costume. Quando a gente lê ou escuta que um camelo vai passar pelo buraco de uma agulha, a gente não pode fixar na nossa mente a imagem de um camelo, um animal super grande, né? Maior do que um boi, maior do que um cavalo, que já são animais grandes para nós, passar pelo buraco de uma agulha. Então, nós temos que ter em mente, certo, a essa questão dos costumes e, principalmente, das traduções. Então, o Antigo Testamento, ele foi escrito por profetas, pelos escribas, por sacerdotes, reis, e ele relata acontecimentos históricos. Ele nos traz também costumes, regras de convivência social e moral. Olha como isso é delicado. Como é que a gente pode querer que na Bíblia, no Antigo Testamento, relatos trouxessem situações que hoje nós entendemos como normais, ou que são contemporâneos nossos? Claro que não. Veio ali relatos da época, e não poderia ser diferente. Se nós formos escrever hoje como está a nossa sociedade, nós vamos escrever o que está no ano de 2021. Possivelmente o assunto principal seja a pandemia, seja crise econômica, crise de petróleo, crise assim, crise assado. Mas a gente não pode querer escrever hoje o que vai ser em 2070, em 2100. Não, nunca vamos conseguir isso. Não somos profetas.
Pode ser que algum seja, mas não está, né? Não conhecemos nenhum ainda, né? Coabitando aqui conosco. Então, a aliança feita por Deus com Abraão e seu povo trouxe essas questões. São livros históricos, são livros doutrinais e livros proféticos. E o Antigo Testamento tem essas 5 características. Esses 3 tipos de livros. Livros históricos, livros de doutrina e livros proféticos. Então, atribuiu-se a quem? Os primeiros livros do Antigo Testamento a Moisés, que foi a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Mas pode sim haver ali dentro desses 5 livros, atribuídos a Moisés, fatos que não tenham sido narrados por ele. Como, por exemplo, como é que Moisés iria narrar os fatos envolvendo a sua morte, o seu sepultamento, e até narrando personagens que viveram depois dele. Então, se nós quisermos fazer uma leitura levando tudo ao pé da letra, nós não conseguiremos, nós não seremos felizes. E a culpa não será da Bíblia, a culpa será nossa. Nós temos que nos preparar para uma leitura tão complexa quanto o Velho Testamento e a Bíblia como um todo. Olha uma particularidade. Nos livros proféticos, nós temos um deles, que foi o do profeta Isaías. Esse livro aí foi um dos muitos citados, foi praticamente o que despertou essa curiosidade minha e de um grupo de amigos que a gente estava fazendo a leitura em conjunto, e despertou a nossa curiosidade porque Isaías, ele tem nesse livro profético, que Isaías foi um profeta, praticamente o que se chama de Bíblia em miniatura, porque o seu livro tem 36 capítulos. E do capítulo 1 ao 39, a gente vê um aspecto de julgamento. A gente vê um certo ponto, uma certa dose até de raiva. E o Velho Testamento, em muitas situações, tem julgamentos. Tem citações que quase que levam a gente a querer a vingança. E do capítulo 40 ao 66, a gente vê um Isaías que fala da salvação. E essa comparação é porque justamente o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um é lei, o outro é o perdão, é o amor. E eu ousei trazer aqui algumas partes de... Sim, mas por fim, Isaías, ele traz, né, ele faz a previsão da vinda do Messias. Isto é, ele previu que Jesus estava para vir ao mundo, o Salvador. Aí vejam só, no versículo 11, logo do capítulo 1 desse livro, tem a seguinte frase: por que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. E aí eu pergunto, esse livro de Isaías no Velho Testamento, reverenciado e seguido pelos hebreus e posteriormente os judeus, mas os fariseus, os sacerdotes, eles não apenas toleravam, como eles até incentivavam o sacrifício de animais. Tanto é que o próprio Jesus, chegando em Jerusalém, viu à porta do templo o comércio de animais para sacrifício. Olha só, como é interessante isso. No versículo 12, ele fez a pergunta: quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios?
E aí, isso ele está falando como se fosse a palavra de Deus. E ele continua: parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Então, essas foram as principais palavras atribuídas ao Criador que constam no livro na primeira parte do livro de Isaías. Então, a gente vê que é um Deus que está magoado, um Deus que está raivoso. E o Criador não é assim. Mas por isso que eu fiz questão de lembrar lá no começo. Ele é sabedoria suprema e infinita, justiça, bondade e misericórdia. Então, jamais faria dessa forma. Mas o Velho Testamento trouxe isso. Então, olha, suas festas de lua nova, eu as odeio. Vou abrir um parêntese. Quem gosta de carnaval é uma festa de lua nova. Então, pessoal, se a gente for seguir Isaías, nós não vamos mais tolerar a festa do carnaval. Fecha o parêntese aqui, tá certo? Agora, já no capítulo 23, ou seja, o mesmo livro de Isaías, em sua segunda parte, que é comparada ao Novo Testamento, né, ao Evangelho, e aí ele faz uma referência já a Jesus e diz, né, ao Messias, não Jesus, ele não cita o nome de Jesus, ele cita o Messias. Então, levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele que carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as dores. Parecerá um homem vergado sobre a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzido como um cordeiro, mas, desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar. Os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Então, meus amigos, vejam como Isaías foi profético e como ele conseguiu, né, em seu livro, fazer com que esse livro fosse comparado a uma pequena Bíblia, 2 partes. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, essa comparação eu não podia ter deixado de trazer. E Emmanuel nos explicou já no livro A Caminho da Luz. A chegada dos capelinos, amorosamente recebidos por Jesus, foi denominada como a origem das raças adâmicas. Onde o Velho Testamento fala em Adão e Eva, mas aqui nós temos trazidos, através de Emmanuel, no livro Caminho da Luz, como deu origem a essa raça adâmica. Só que antes disso já haviam outros povos aqui no Brasil, aqui na Terra, né, no Brasil, possivelmente no Brasil também, né? Mas aqui na Terra já haviam outros povos. Alguns mais elevados, talvez outros menos elevados, menos evoluídos do que os recém-chegados de Capela. Mas vimos o quê? Que os hebreus, considerados, né, como o primeiro povo que teve a cultura monoteísta, então ele é indicado como sendo descendente dessa raça advinda de Capela. Então, com essa, vamos chamar de evolução, né? Com esse pensamento já evoluído e voltado para o monoteísmo, veio também o que, meus amigos? O orgulho. E as consequentes concepções de verdade e de vida. Então, tantos divergências doutrinárias, divergência na interpretação dos escritos, eles são oriundos do orgulho. Olha só, a grande chaga da humanidade está presente desde a antiguidade, já lá no Velho Testamento. Então, foi justamente esse orgulho que impediu a maioria dos hebreus de aceitar Jesus como Messias. Por quê?
Eles eram criaturas que gostavam da guerra, eles valorizavam a força. Eles achavam que o Messias chegaria com sua espada, um homem forte, aguerrido, preparado para a luta, que tudo ele fosse resolver na força, se não fosse no braço, seria na espada. E aí Jesus veio como? Com mansuetude, com paz, pregando o amor e o perdão. Então chegamos dessa forma, ainda com os hebreus, chegamos a Abraão, no ano 1850 a.C. E olha uma coisa muito interessante. Abraão casou-se com Sara. E Sara, por sua vez, tinha uma escrava chamada Agar. E um costume da época, infelizmente, acontecia, ainda acontece hoje, né? Em menor número, mas na época era comum. O que aconteceu? Agar, a escrava, ficou grávida de Abraão. E Sara, posteriormente, também ficou grávida de Abraão. Então, o que aconteceu? Nasceu Ismael, filho de Agar, e logo depois nasceu Isaac, filho de Abraão. Mas com o nascimento de Isaac, Abraão fez com que Agar saísse do seu clã, saiu daquele grupo. E aí houve a descendência de Ismael, que deu origem exatamente ao povo árabe. E, meus amigos, esse ódio dura aí quase 4.000 anos, por conta desse fato. É difícil a gente entender por que essa guerra, por que a Guerra Santa, olha que absurdo chamar de Guerra Santa, mas por que essa guerra até hoje? A origem foi aí. 2 irmãos, né? Por parte de pai. E, por sua vez, nós tivemos histórias belíssimas em decorrência de Abraão. Tivemos o seu filho Isaac, que se casou com a prima Rebeca, e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, teve 12 filhos, e criou a tribo de Israel. Teve um dos filhos, chamado José, que foi vendido pelos irmãos. Ele era um dos mais queridos pelo pai, e foi vendido pelos irmãos. Olha só, tendo se vendido como escravo, foi levado para o Egito. Só reencontrou sua família mais de 20 anos depois, quando os hebreus foram para o Egito fugindo de uma seca. E olha que os hebreus permaneceram no Egito por mais de 400 anos. E aí, com o crescimento dessa população, um faraó egípcio, vendo tanto hebreu, ele determinou que as parteiras matassem todos os meninos nascidos, né? Todas as crianças do sexo masculino fossem mortos. Ele continha o crescimento daquela população. E aconteceu que Jocabel, uma mulher chamada Jocabel, teve um filho homem e escondeu esse menino até o 3º mês de vida. Quando ela não conseguiu mais ela esconder esse menino, ela pôs ele num cestinho de vime, em cima de uma madeira, e atirou, né, soltou esse cesto dentro do rio Nilo. Esse menino foi retirado alguns quilômetros depois por uma princesa chamada Termutes, filha de Ramsés. E ela adotou esse menino. Ela achou e disse que era dela. Adotou, né? Disse que ela tinha achado. Tinha achado a criança que ia ser adotado por ela. E batizou esse menino como Moisés. Por isso que as cestinhas, né, esses carrinhos que a gente carrega, tudo de criança, são chamados de Moisés. Então, esse garoto foi criado como um nobre, foi criado no palácio, teve educação igual a de todos os nobres egípcios. Mas já adulto, Moisés começou a se envolver com muitos problemas, porque ele sentia, ele já sabia, no íntimo ele sabia que era hebreu, e se envolveu em várias brigas, em várias discussões, até que o faraó o expulsou. E Moisés, então, fora já da nobreza, ele passou a exigir a saída, ele pedia a saída do povo hebreu do Egito.
E o faraó somente permitiu depois de um evento chamado as 12 pragas do Egito. Hoje, esses exemplos são explicados como uma série de eventos naturais, biológicos ou ecológicos, mas houve essa sequência de eventos. E aí o faraó que tinha permitido a saída, foi essa saída que originou a chamada Páscoa judaica, mas depois o faraó se arrependeu e mandou o exército atrás dos hebreus, mas eles não conseguiram achar, e inclusive um outro evento que aconteceu foi que eles foram surpreendidos com uma maré muito alta, e parte desse exército sucumbiu à maré, muitos soldados morreram. E aí, depois de 3 meses de caminhada, Moisés chega ao Monte Sinai com o seu povo sofrido, um povo rude, imagina isso, 1.800 anos antes de Cristo. Mas Moisés subindo ao Monte Sinai, ele recebe os 10 mandamentos. Então nós temos aí o quê, meus amigos? A primeira revelação, Moisés, os 10 mandamentos. E eu pergunto, está no Velho Testamento, está desatualizado? Algum desses 10 mandamentos está desatualizado? Claro que não. Então, como a gente dizer que o Velho Testamento é desatualizado? Se é nele que está os 10 mandamentos. E aí os críticos à nossa doutrina dizem assim, mas Moisés, vocês dizem que Moisés foi o primeiro médium psicografista? Foi. Esses 10 mandamentos foram psicografados. Não foram raios que desceram e talharam a pedra. Foi ele que recebeu a intuição e ele que transcreveu isso daí. Mas aí os críticos dizem para nós, mas Moisés proibiu a mediunidade, então a doutrina espírita não pode enaltecer ou ter como um dos pilares a mediunidade. E aí nós podemos perguntar como Moisés proibiria uma coisa que não existe. Se ele proibiu a mediunidade é porque ela existia. E nós já sabemos, Moisés proibiu os abusos advindos ou praticados pelos médiuns. Ele não proibiu a mediunidade, ele proibiu os abusos e a exploração, principalmente a exploração. Certo? E a dificuldade que houve. Esse povo era bárbaro. Olha só, quando Moisés desceu do Monte Sinai, tinha grupos construindo estátuas, bezerros de ouro, estátuas de ouro e coisa como sendo divindades. E isso ele puniu com morte. E aí a gente pergunta, mas o primeiro mandamento não matarás? E Moisés matou? Que alternativa ele teria para conter esse povo, para conter os abusos? Ele estava diante ali de bárbaros. E, infelizmente, acho que não teve como conter, como administrar esse povo, senão, muitas vezes, lamentavelmente, através da força. Imagine, então, se chega em um dos 10 mandamentos, ou se chegasse em outros mandamentos, perdoa o teu inimigo. Moisés teria sido apedrejado. Ele trouxe, não matarás. Perdoa o inimigo, veio mais de 1 milênio depois. A humanidade não estava pronta para o perdão. O Novo Testamento só dali a 1.800 anos. Certo? Então, veja a sabedoria, veja como foi gradativa essa evolução. Então, temos aí Moisés, né? Já mais de 400 anos depois de Abraão, chegando, trazendo a primeira revelação, os 10 mandamentos. E Jesus chega 1.300 anos depois. Quando todos esperavam um guerreiro, vem um homem simples, nascido pobre, filho de um carpinteiro e sem nenhuma característica de rei ou de dominador ou mesmo de Messias, como eles imaginavam que fosse nascer um Messias. Ainda mais, esse homem veio dizer que amássemos o próximo como a nós mesmos.
que perdoássemos os nossos inimigos, que se alguém nos agredisse no lado da face direita, que oferecêssemos à esquerda. Ele não foi compreendido também. Assim como Moisés também não foi compreendido com os 10 mandamentos 1.700 anos antes. Então, chegou Jesus, que foi a segunda revelação. E ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E até hoje nós não entendemos isso. E eu vou dizer porque nós não entendemos. Porque nós queremos seguir tão fielmente que queremos amar o próximo antes de nos amarmos. E Jesus disse: ama o próximo como a ti mesmo. Porque se eu não amo a mim mesmo, eu não vou conseguir amar o próximo. E amar a mim mesmo não é ser egoísta, não é querer que prevaleça a minha vontade. É me aceitar com as minhas fraquezas, com as minhas deficiências, com o meu orgulho. E se eu não aceito isso em mim, muito menos eu irei aceitar no próximo. Mesmo que seja um próximo distante. Já pensou? Ainda mais o próximo dentro da nossa casa. Olha como é difícil isso. A explicação. Por que é que nós vamos aparar arestas com inimigos do passado nascendo na mesma família? Mas nós só conseguiremos fazer isso, temos que seguir fiel. Ele disse: amai o próximo como a ti mesmo. E a gente não está sabendo se amar. A gente ainda não aprendeu isso. Aí está querendo amar o próximo. Mas a gente só vai conseguir amar o próximo quando a gente aprender a amar a gente mesmo. Então, olha como, depois de Jesus crucificado, ou seja, 33, 35 anos, olha como Pedro, num diálogo transcrito, que nos chegou justamente no livro que eu citei, Paulo e Estevão. Pedro recebeu Gesiel, que se tornou Estevão. Para fugir dos romanos, eles mudaram o nome dele de Gesiel para Estevão. E aí Pedro disse para ele, explicando, Gesiel era um conhecedor, um estudioso do Velho Testamento, e estava conhecendo ali, naquele momento, a doutrina do Cristo. E ele disse, Gesiel, a lei antiga é a justiça, mas o evangelho é amor. Enquanto o código passado preceituava o olho por olho, dente por dente, o Messias nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7. E se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. E Gesiel parou e foi entendendo isso. Aí ele disse ainda, muitos de nossa raça hão esperado, palavras de Pedro nesse diálogo. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetrasse em triunfo a cidade santa, com os troféus sangrentos de uma batalha de ruína e morte. Mas o Cristo nos libertou para sempre, Filho de Deus e emissário de sua glória, confirmando Moisés quando recomendou o amor a Deus acima de todas as coisas, acrescentando um decreto divino, que nos amemos uns aos outros como ele próprio nos amou. E aí Pedro concluiu, a lei é humana, o evangelho é divino. Moisés foi o condutor, o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis, Jesus, porém, é o Senhor da vinha. Com a lei, nós éramos servos. Com o Evangelho, nós somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Meus amigos, olha que grandiosidade, que tesouro que nós temos. Essa explicação de Pedro para Gesiel, que logo em seguida se tornou, mudou de nome, passou a ser o Estevão, tido como o primeiro mártir do cristianismo. Eu vou ler essa última parte. A lei é humana,
o evangelho divino. Moisés foi o condutor, Jesus Cristo o salvador. Os profetas foram mordomos fiéis, mas Jesus, porém, é o senhor da vinha. E com a lei, nós éramos servos. Com o evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Maravilhoso. Maravilhoso. E ele concluiu dizendo que ontem era carinho, hoje energia oriunda das grandes expressões amorosas da alma. O que ontem era bonança e verdor para a nutrição da sublime esperança, hoje pode ser tempestade para dar segurança e resistência. E por fim, meus queridos, já falei na primeira revelação, Moisés, na segunda revelação, Jesus. Então nós chegamos a Kardec, o Consolador, o Espiritismo, né? A doutrina espírita, o Consolador prometido. Então nós temos o quê? A terceira revelação, que é filosofia, ciência e religião. Filosofia por quê? Porque nós podemos perguntar, nós somos livres para questionar. Ciência por quê? Porque nós buscamos e conseguimos explicação. E religião, porque nós buscamos e vamos conseguir nos transformar. Então, filosofia, porque pergunta, ciência, porque explica, e religião, porque transforma. Mas isso, olha, foram 1860 anos depois de Jesus. Mais de 3.500 anos depois de Moisés. E o Espiritismo veio com seus 5 pilares: intercâmbio entre os dois planos, pluralidade de mundos habitados, imortalidade da alma. Perdão se eu esquecer aqui, mas só esses 3 aqui que eu já lembrei, eles não poderiam ter vindo antes. No século XIX, nós já tínhamos a imprensa, nós já tínhamos a ciência que tinha dado seus primeiros passos, nós estávamos já em vias de criar os antibióticos, já existia até o microscópio. Então, nós tínhamos condições de métodos para comprovação científica, o que na época de Jesus, e muito menos na época de Moisés, não houve. Então, existia um grau um pouco maior, olha, por favor, um grau um pouco maior de maturidade e um pouquinho menor ainda de humildade. Porque nós não somos humildes ainda, mas já tínhamos dado alguns passos. Então, Kardec disse, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Olha que maravilha. Trata da natureza, origem e destinação dos espíritos, que somos nós, e das suas relações com o mundo corporal. De uma complexidade tremenda essa frase que Kardec nos trouxe. Então, queridos amigos, chegando agora a Kardec, estamos na doutrina espírita. E a música, ou foi a oração, me perdoem, que foi usado na abertura, disse que a doutrina nos pertence. Mas nós pertencemos a ela também. E olha que maravilha. Ela nos pertence e nós pertencemos a ela. Então nós temos o quê? Hoje, graças ao Criador, depois, graças aos 10 mandamentos vindo por Moisés, graças ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, que foi a segunda revelação, e graças a esse Consolador prometido, a nossa amada doutrina espírita, nós temos liberdade para questionar. Nós temos onde, como e o que pesquisar. Nós sabemos que somos responsáveis pelos nossos atos. A lei da causa e efeito, né? E nós sabemos que seremos nós mesmos e unicamente nós que faremos o nosso progresso moral e o nosso crescimento espiritual. Então, vamos refletir sobre isso.
o maior e o mais completo livro da humanidade, a Bíblia. O melhor manual de vida que jamais ficará ultrapassado, o nosso santo evangelho. Temos tudo aí nas nossas mãos. E esse retrospecto histórico foi para que a gente não incorra no erro de querer desmerecer ou desvalorizar o que está ali transcrito. Vamos ser flexíveis na nossa interpretação, dentro dos limites que a nossa fé permite. E, por fim, vamos lembrar desse ensinamento de Jesus. Amai o próximo como a si mesmo. Então, vamos cuidar de nós mesmos. Vamos aprender a nos amar, para daí querermos amar e cuidar do próximo. Não é difícil. Basta passarmos por cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Vamos conseguir. O Pai é por nós. O Mestre Jesus é por nós. Os bons espíritos e nossos anjos guardiões são por nós. Graças, Pai, por tudo. Fiquem com Deus. Muita paz e saúde a todos vocês. Que assim seja, meus irmãos. Obrigado. Gratidão, Tony. Que aula bíblica, hein? Parabéns. Eu espero não ter passado da hora. Eu botei aqui o cronômetro, Não, sem problemas. Eu tinha colocado 45. Com um tema desse aí, nós ficaríamos aí a noite toda falando, que acho que não cansaria as pessoas. Tenho certeza que você fez um retrospecto, fez muito bonito e fácil de compreender. A única dificuldade é que temos, que nem você falou, né? Há 3.000 anos atrás, de Moisés, que foi que lançou os 10 mandamentos, né? E são 10, mas praticamente se resume em 2, né? E o que você mais falou aí, amar o próximo como a ti mesmo. E hoje, depois de tantos anos, tantas reencarnações, ainda sofremos para aprender a fazer isso. Mas um dia iremos aprender. Né? Deus não vai abandonar os seus filhos. Então, um dia a gente vai conseguir. Quem sabe, né? Na próxima, enfim. Vamos viver hoje, vamos tentar estudar. Tentar não, né? Vamos estudar, aprender e, que nem você citou, hoje a facilidade para estudo bíblico é muito diversa. Hoje nós temos aí inúmeros canais, a internet, com inúmeras palestras, inúmeros estudos, inúmeros livros sendo lançados, e muitos de nós perdem tempo vendo outro tipo de programação que não tem nada a ver, não traz nada para o nosso aprendizado. Mas é assim mesmo, né? Como diz no próprio Evangelho, a felicidade ainda não está nesse mundo. Então, nossa gratidão, Tony, mais uma vez. Recíproca, meu querido Luciano. Será sempre bem-vindo. E o canal é seu. Quando quiser aparecer, não precisa convite. Então, vamos agradecer a espiritualidade amiga por essa aula, por essa inspiração, que continue iluminando o nosso irmão, para que ele possa passar essa mensagem com tanto amor para os corações de muitos que estão necessitados. Olhai também, Senhor, por aqueles irmãos carentes e oprimidos, nesse mês que está encerrando. Olhai por aqueles que sofrem
aqueles irmãos que querem abreviar a sua vida, achando que irá resolver o problema. A vida é uma missão e ela terá que ser cumprida. E o mais importante disso tudo, a vida continua. Então, todos os problemas passarão. Essa é a razão de viver. Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Então, nossa gratidão a todos os nossos parceiros, Web TV do Espírito, Araruama, Rio de Janeiro, TV Nosso Lar, de Vitória da Conquista, e a você, meu amigo, que está nos assistindo, a nossa eterna gratidão. E até a próxima oportunidade, que Deus há de nos permitir. Tony, mais uma vez, que Deus te abençoe sempre. TV União Espírita espera contar com sua presença em nossa próxima transmissão. Até lá!